Capítulo 6. Paraíso. A beleza e alegria no paraíso. Que tipo de pessoa irá para o paraíso? Lucas 23h43. Jesus lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador e os nomes que estiverem escritos no livro da vida, serão capazes de experimentar a vida eterna no céu. Como eu já havia explicado, no entanto, existem etapas no crescimento cristão, e as habitações, coroas e galardões no céu dependerão da medida da fé de cada um. Aqueles que mais se assemelharem ao coração de Deus viverão perto de seu trono, e quanto mais afastados dele, menos se assemelharam ao coração de Deus. O paraíso é o lugar mais longe do trono de Deus, que é local onde está a glória de Deus e é o nível mais baixo no céu. Ainda assim, é incomparável a tudo nesta terra, muito mais bonito do que o jardim do Éden. Então, que tipo de lugar é o paraíso e que tipo de pessoa irá para lá? Uma beleza e felicidade do paraíso. A área na extremidade do paraíso é usada como um lugar de espera até que aconteça o dia do grande julgamento do trono branco, Apocalipse 20, 11 e 12. Com exceção daqueles que forem para Nova Jerusalém, após terem cumprido o disposto no coração de Deus e terem trabalhado em sua obra, todos os outros salvos, desde o início dos tempos, estarão nas áreas da extremidade do paraíso. Então você pode perceber que o paraíso é tão largo, que suas áreas na extremidade são usadas como lugar de espera para muitas pessoas. Mesmo sabendo que este lado do paraíso é o nível mais baixo do céu, ainda é infinitamente mais bonito e mais feliz que esta terra, o local amaldiçoado por Deus. Além disso, por ser um lugar onde aqueles que foram criados na terra irão entrar, há muito mais alegria e felicidade do que no jardim do Éden, onde o primeiro homem Adão viveu. Agora, veremos um pouco mais da beleza e da alegria do paraíso que Deus revelou. As largas planícies cheias de animais e plantas. O paraíso é como uma larga planície, com um verde bem organizado e lindos jardins. Muitos anjos fazem a manutenção e tomam conta destes lugares. O cantar dos pássaros é tão claro e puro, que ecoa por todo o paraíso. Eles parecem bem com os pássaros desta terra, mas são um pouco maiores e têm penas mais coloridas. Em grupo, ao cantar, ficam mais bonitos. Ainda, as árvores e as flores dos jardins são tão frescas e bonitas. As árvores e as flores desta terra envelhecem com o passar de tempo, mas no paraíso, serão sempre verdinhas e as flores sempre bonitas o tempo todo. Quando alguém se aproximar delas, as flores sorrirão e, de longe, sentiremos seu perfume. As árvores perenes suportam vários tipos de frutos. Elas possuem frutos um pouco maiores que os frutos desta terra. A pele é tão brilhante e são tão saborosos. Você não precisará descascar a pele de nenhum fruto, pois ele estará livre de qualquer verme ou sujeira. Como será maravilhosa a cena na qual as pessoas estarão sentadas em uma planície conversando, com suas cestas cheias de deliciosos e apetitosos frutos. Ainda, teremos animais nesta vasta planície. Entre eles, leões que se alimentam da pastagem, calmamente. Serão muito maiores que os deste mundo, mas sem nenhuma agressividade. São dóceis e belos. O rio da água da vida flui calmamente. O rio da água da vida fluirá pelo céu e virá da Nova Jerusalém até o paraíso, e nunca evaporará ou ficará poluído. A água deste rio tem sua origem no trono de Deus e representa o seu coração. É a mente clara e bonita que é sem culpa, sem pecado e longe da escuridão. O coração de Deus é perfeito e completo em tudo. O rio da água da vida, que calmamente flui, é como um delicioso mar, em um dia de verão, refletindo o pôr do sol. É tão clarinho e tão transparente que não pode ser comparado a nenhum tipo de água deste mundo. Observando-o a uma distância, parecerá azul como o mar do Mediterrâneo ou do Oceano Atlântico. Existem também lindos bancos ao longo das estradas em cada lado do rio da vida. Ao redor desses bancos,
existem árvores da vida, cheias de frutos o ano inteiro. Esses frutos são maiores que os nossos e exalam seu aroma delicioso que nem poderemos descrever. Derreterão como algodão doce ao colocar na boca. Não haverá propriedades pessoais no paraíso. No céu, o cabelo do homem irá até a altura do pescoço, mas o das mulheres refletirá a quantidade de galardões recebidos. O cabelo mais longo de uma mulher será até a cintura. As pessoas no paraíso, no entanto, não receberão galardão e, por esse motivo, terão o cabelo um pouco maior que o dos homens. Eles usarão roupas brancas feitas em uma peça, mas não haverá nenhum broche ou coroas. Isso é porque não fizeram nada pelo reino de Deus, quando viveram nesta terra. Pelo motivo de quem vai ao paraíso não ter galardões, não haverá casas, coroas, decorações ou anjos designados a servi-los. Existe apenas um lugar para os espíritos que viverão no paraíso. Cada um servirá um ao outro. É muito similar ao Jardim do Éden, onde não há uma casa para cada um, mas há uma diferença significante entre os dois lugares. As pessoas no paraíso podem chamar Deus Abba Pai porque aceitaram a Jesus Cristo e receberam o Espírito Santo, assim possuem uma felicidade que não pode ser comparada com a do Jardim do Éden. Além disso, é uma bênção tão grande e é uma coisa tão preciosa ter vivido neste mundo, porque assim, você pode experimentar as coisas boas e as ruins, tornar-se filho de Deus e ter fé. O paraíso é cheio de alegrias. Até mesmo a vida no paraíso é cheia de felicidade e alegrias. Isso é porque não há mal algum e todos buscam o benefício dos outros. Ninguém está armado contra ninguém, somente buscam servir uns aos outros com amor. Como é maravilhosa esta vida! Além disso, não ter preocupação com a moradia, vestimenta e comida, e o fato de que não haverá lágrimas, tristezas, doenças, dores ou morte, é a alegria em si. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21, 4. Você também verá que existirão anjos-chefes entre todos os anjos, e que há uma hierarquia entre as pessoas no paraíso, como por exemplo, representantes e representados. Isso porque os atos de fé de cada um são diferentes, aqueles que possuem uma fé maior são considerados representantes e os que não possuem uma fé tão grande assim, representados. Os primeiros tomam conta de um lugar ou um grupo de pessoas. Estas pessoas usarão roupas diferentes das que as dos representados e possuirão prioridades em tudo. Isso, no entanto, não é injusto, e sim justo, pois a eles foram dados benefícios por possuírem uma fé maior. Não haverá inveja ou ciúmes no céu. Por esse motivo, as pessoas não odiarão e não se sentirão ofendidas por não receberem algo. Ao contrário, ficarão felizes e satisfeitas de ver os outros recebendo boas coisas. Com certeza o paraíso é um lugar incomparável e muito mais bonito do que este mundo em que vivemos. 2. Que tipo de pessoa irá para o paraíso? O paraíso é um local maravilhoso e feito com o grande amor de Deus e com a sua misericórdia. É um lugar feito para aqueles que não foram qualificados o suficiente para serem chamados verdadeiros filhos de Deus, mas o conheceram e creram em Jesus Cristo e não podem ser lançados no inferno. Então, que tipo de pessoa exatamente vai para o paraíso? Os que se arrependem antes de morrer. Em primeiro lugar, o paraíso é um lugar para onde irão os que se arrependeram antes de sua morte e aceitaram a Jesus Cristo, para serem salvos, como o ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz. Se lermos Lucas 23, 29 e seguintes, veremos que os dois ladrões foram crucificados ao lado de Jesus. Um dos ladrões proferiu insultos a Jesus e o outro repreendeu primeiro, se arrependeu de seus pecados e aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Depois, Jesus disse ao mesmo, que ele havia sido salvo. Ele disse: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Este ladrão apenas aceitou a Jesus como seu Senhor. Ele não se purificou de seus pecados e não viveu conforme a palavra de Deus. Por ter aceitado a Deus perto de sua morte, ele não teve tempo para conhecer verdadeiramente a Deus e nem viver de acordo com ela.
Você deve entender que o paraíso é para aqueles que somente aceitaram a Jesus Cristo, mas não fizeram nada pelo reino de Deus, como o ladrão descrito em Lucas 23. Ainda, se você pensar, eu aceitarei Jesus somente quando estiver para morrer, pois assim estarei apto a ir para o paraíso, é uma ideia bem errada. Deus permitiu que o ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz fosse salvo, porque conhecia o coração dele e sabia que ele verdadeiramente queria aquilo. Não podemos e não conseguiremos enganar a Deus. No entanto, nem todos podem aceitar o Senhor antes de morrer, a fé não é dada assim em um instante. Além disso, você deve entender que há uma certa raridade no caso que ocorreu com o ladrão ao lado de Jesus. Ainda, as pessoas que recebem este tipo de salvação ainda possuem o mal em seus corações, porque viveram como queriam. Serão gratos para sempre, somente pelo fato de que estão no paraíso e aproveitarão a vida eterna por terem aceitado a Cristo, mesmo sabendo que não o seguiram nesta terra. O paraíso é bem diferente do que a Nova Jerusalém, onde está o trono de Deus, mas o fato de que morreram e não foram para o inferno, os faz muito felizes. Os que possuem falta de crescimento da fé espiritual. Em segundo, até mesmo as pessoas que aceitaram a Jesus Cristo e que possuem fé irão para o paraíso, mesmo se não procuraram crescimento em sua fé. Não somente os novos crentes, mas também aqueles que creram por muito tempo, pois sua fé não passou do primeiro nível. Uma vez que Deus me permitiu escutar a confissão de um crente que tinha fé por um bom tempo, e está na sala de espera do céu, extremidade do paraíso. Ele nasceu em uma família que não tinha conhecimento nenhum de Deus e todos adoravam a ídolos. Depois começaram a viver a vida cristã. Ainda, como não tinha uma fé verdadeira, ele ainda vivia com resquícios de pecado e perdeu a visão de um olho. Ele descobriu o que era a fé verdadeira depois que leu um de meus livros, Experimentando a Vida Eterna Depois da Morte. Firmou-se em uma igreja e depois foi para o céu, enquanto levava uma vida cristã. Eu poderia escutar esta confissão cheio de alegria, porque sabia que ele iria para o paraíso depois de tanto sofrimento, dores e doenças durante sua vida nesta terra. Eu sou livre e estou muito feliz de vir até aqui após a morte. Eu não sei por que eu me apeguei tanto a coisas terrenas. Todas não fazem sentido. Apegar-se a coisas terrenas é tão sem sentido e inútil que eu só descobri isso quando cheguei aqui. Em minha vida na Terra, havia tempos de alegria e de gratidão, desapontamento e desespero. Aqui, quando eu olho para mim mesmo neste conforto e nesta felicidade, eu me lembro dos tempos em que lutava para coisas sem valor e como me mantinha nelas. Mas minha alma não sente falta de nada agora que estou neste lugar confortável, e o fato de que eu posso estar em um lugar de salvação é a felicidade em si. Eu estou muito confortável neste lugar. Estou tão confortável porque eu me livrei da carne e eu me agradei deste lugar de paz depois de uma vida exaustiva na terra. Eu não sabia de verdade o que era felicidade, até que a obtive neste lugar. Eu não era capaz de ver, de andar e não era capaz de fazer outras coisas que requeriam um esforço físico. Eu estou grato porque, ao receber a vida eterna e vir até aqui, sei que agora posso fazer todas essas coisas. Onde eu estou não é o primeiro reino, o segundo reino, o terceiro reino ou a Nova Jerusalém. Eu estou no paraíso, mas eu sou muito grato por isso, por estar neste lugar de alegria plena. Minha alma está satisfeita nisso. Minha alma louva isso. Minha alma está feliz com isso. Minha alma está grata por isso. Eu estou feliz e grato porque eu terminei a indigna e miserável vida e vim a este lugar eterno. Retrocedendo na fé devido à provação. Por último, existem aqueles que foram cheios de fé, mas aos poucos se tornaram desinteressados em sua fé por várias razões. Um homem, que era mais de idade em minha igreja, servia fielmente de várias formas ao Senhor. Sua fé parecia incrível por fora, mas uma vez ficou seriamente doente. Ele mal podia falar e veio me pedir por oração. Ao contrário de orar pela cura, eu comecei a orar pela salvação dele. Naquele momento,
Sua alma sofria porque havia uma guerra no mundo espiritual, na qual os anjos tentavam levá-lo para o céu e os demônios para o inferno. Se ele tivesse fé suficiente para ser salvo, os demônios não tentariam. Imediatamente comecei a orar para expulsar aqueles espíritos do mal e orei a Deus para que o recebesse. Logo após a oração, ele se confortou e caiu em lágrimas. Ele se arrependeu antes de morrer e foi salvo. Da mesma forma, mesmo se você receber o Espírito Santo e for posto na posição de um diácono ou ancião, seria uma vergonha aos olhos de Deus viver no pecado. Se você não se livrar do pecado, este tipo de vida espiritual desinteressada fará com que o Espírito Santo gradualmente o deixe, e então não será salvo. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Apocalipse 3, 15 e 16. Além disso, você deve entender que ir para o paraíso é uma salvação vergonhosa. Um homem certa vez se tornou saudável depois de receber minha oração no passado e até mesmo sua esposa voltou à vida depois de minha oração. Ouvindo as palavras da vida, sua família, que tinha muitos problemas, tornou-se uma família muito feliz. Desde então, amadureceram sua fé e trabalharam na obra de Deus. No entanto, quando a igreja enfrentou dificuldades, ele não tentou defendê-la ou protegê-la, ao contrário, permitiu que seus pensamentos fossem controlados por Satanás. As palavras que saíram de sua boca formaram uma grande muralha entre ele e Deus. Eventualmente, ele foi se afastando da proteção de Deus e foi tomado de uma doença muito grave. Como trabalhador de Deus, ele não deveria ter visto ou escutado algo que fosse contra a vontade de Deus, mas ao contrário, ele queria escutar a todas aquelas coisas e as espalhou. Deus virou sua face a ele, porque ele virou as costas à grande graça de Deus. Além disso, seus galardões desintegraram-se e ele não tinha mais força para orar. Sua fé retrocedeu e finalmente atingiu o ponto onde ele não podia mais estar certo de sua salvação. Felizmente, Deus lembrou-se de seus serviços na igreja, no passado. Então, receberia a salvação vergonhosa porque Deus lhe deu a graça para se arrepender do que tinha feito antes. Cheio de gratidão por ter sido salvo. Então, que tipo de confissão ele poderia fazer, uma vez que estava salvo e iria para o paraíso? Porque ele estava salvo na encruzilhada do céu e inferno, ele pôde escutar sua confissão verdadeiramente. Eu estou salvo dessa forma. Mesmo sabendo que estou no paraíso, eu estou satisfeito porque eu estava cheio de medo e sofrimento. Meu espírito, que deveria ter ido para as trevas, veio a este lindo e confortável lugar. Que alegria tremenda seria estar, depois de tanto sofrimento, livre do inferno. Ainda, desde que ele foi salvo vergonhosamente, sendo um ancião da igreja, Deus permitiu que eu escutasse sua oração de arrependimento, enquanto estava à beira da morte, antes de ir para a sala de espera do céu, no paraíso. Ele se arrependeu de seus pecados e agradeceu-me por ter orado por ele. Ele também fez um voto a Deus para orar continuamente pela igreja e por mim, até que nos encontrássemos novamente no céu. Desde o início da humanidade nesta terra, havia mais pessoas que tinham qualificação para ir ao paraíso do que a maioria das pessoas que são capazes de ir a outro lugar no céu. Aqueles que foram salvos e foram para o paraíso são gratos e felizes em ser capazes de aproveitar o conforto e a bênção do paraíso porque não foram para o inferno, por não terem tido uma vida apropriada na terra. No entanto, a felicidade no paraíso não pode ser comparada com a da Nova Jerusalém, e é tão diferente da felicidade do nível seguinte, o primeiro reino do céu. Além disso, você deve entender o que é mais importante a Deus, não são os anos de sua fé, mas a atitude de seu coração e de suas ações, de acordo com a palavra de Deus. Hoje em dia, muitas pessoas vivem uma vida pecaminosa, enquanto professam o que receberam do Espírito Santo. Estas pessoas podem receber a salvação vergonhosa e irem ao paraíso, ou eventualmente cair na morte, que é o inferno, porque o Espírito Santo neles será banido. Alguns crentes se tornarão arrogantes ao escutar e aprender a palavra, o grande plano da palavra de Deus, e julgarão e condenarão os crentes, mesmo sabendo que eles lideraram cristãos por muito tempo.
Não importa quão entusiasmados e fiéis eles são em relação ao ministério de Deus, tudo será inútil se não perceberem sua maldade no coração e não lançarem seus pecados fora. Além disso, eu oro, em nome do Senhor Jesus, para que você, Filho de Deus, que recebeu o Espírito Santo, lance fora todos os seus pecados e que ande conforme a palavra de Deus. Capítulo 7. O primeiro reino celestial. Sua beleza e felicidade superam o paraíso. Que tipo de pessoa irá para o paraíso? 1 Coríntios 9, 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. O paraíso é o lugar para aqueles que aceitaram Jesus Cristo, mas não fizeram nada com sua fé. É muito mais bonito e alegre do que este mundo. Então, como será mais bonito o primeiro reino celestial, local onde irão aqueles que tentaram viver de acordo com a palavra de Deus? O primeiro reino é mais perto do trono de Deus do que o paraíso, mas há muitos outros melhores no céu. Ainda, aqueles que entraram no primeiro reino deveriam estar satisfeitos com o que eles receberam, e sentirem-se felizes. É como um peixe de ouro satisfeito por estar em um aquário, sem querer nada mais por isso. Você observará em detalhes que tipo de lugar será o primeiro reino celestial, que é um nível acima do paraíso, e quem é capaz de entrar nele. Sua beleza e felicidade superam o paraíso. O paraíso é o local para aqueles que não fizeram nada com sua fé e que não haverá coisas pessoais como galardões. Do primeiro reino para cima, no entanto, existirão propriedades como casas e coroas que serão dadas como recompensa. No primeiro reino, cada um viverá em sua casa própria e receberá a coroa que durará para sempre. É a glória em si para aquele que possuir sua própria casa no céu. Cada um no primeiro céu sentirá uma felicidade que não poderá ser comparada ao paraíso. As casas serão maravilhosamente decoradas. Residências pessoais no primeiro reino não serão casas separadas, mas lembrarão apartamentos ou flats da terra. No entanto, elas não serão construídas com cimentos ou tijolos, mas sim com materiais celestiais como ouro e joias. Essas casas não possuirão escadas, mas somente elevadores luxuosos. Nesta terra, temos que apertar o botão, mas no céu, eles irão automaticamente para o andar desejado. Entre aqueles que estiveram no céu, existem aqueles que testemunharam que viram apartamentos, e é claro, sabemos que a visão foi do primeiro reino, dentre os lugares celestiais. Esses apartamentos, estilo casa, possuem tudo o que é necessário para a sobrevivência, não há inconveniência nenhuma. Haverá instrumentos musicais para aqueles que gostam de música e poderão tocá-los, e livros para aqueles que gostam de ler. Todos possuirão um espaço pessoal onde poderão descansar, e será muito aconchegante. Dessa forma, no primeiro reino as habitações são feitas de acordo com a preferência de seus mestres. Por esse motivo, é muito mais bonito do que no paraíso, cheio de alegrias e conforto que nunca experimentaremos nesta terra. Jardins públicos, lagos, piscinas. Como as casas no primeiro reino não são casas individuais, elas possuem jardins públicos, lagos, piscinas e centros de golfe. É como as pessoas desta terra, quando vivem em apartamentos, compartilhando espaços que são comuns, jardins, áreas de recreação, quadras de tênis e piscinas. Estas propriedades públicas não se gastam ou quebram porque os anjos as mantêm na melhor condição. Não haverá anjos servindo as pessoas no paraíso, mas as pessoas poderão ter ajuda dos anjos no primeiro reino. Então, sentirão um tipo de alegria e felicidade diferente. Sabendo que não existe um anjo para uma pessoa específica, haverá anjos cuidando das coisas em geral. Por exemplo, se você quiser comer algumas frutas, enquanto conversa com seus entes queridos, sentado nos bancos de ouro perto do rio da vida, os anjos irão imediatamente trazer até você e servi-lo educadamente. Isso porque haverá anjos que ajudarão os filhos de Deus a ter alegria e felicidade diferentes do paraíso. O primeiro reino é superior ao paraíso. Mesmo a cor e a essência das flores e o brilho e a beleza dos animais selvagens são diferentes do paraíso. Isso é porque Deus proveu tudo de acordo com o nível de fé das pessoas em cada lugar do céu.
Até mesmo as pessoas nesta terra possuem padrões de beleza diferentes. Experientes em flores, por exemplo, julgarão a beleza de uma flor baseados em muitos critérios diferentes. No céu, a essência das flores em cada habitação é diferente. Mesmo estando no mesmo lugar, cada flor terá sua essência única. Deus proveu as flores de forma que as pessoas no primeiro reino sentirão o melhor, quando sentirem o aroma das flores. É claro, as frutas possuem diferentes gostos em diferentes lugares no céu. Deus proveu as cores e o aroma de cada fruta de acordo com o nível de cada morada. Como você preparará e servirá quando receber um convidado importante? Você tentará se adaptar ao gosto do convidado, de forma que seja o mais confortável possível. Da mesma forma, Deus proveu tudo tão cuidadosamente, que seus filhos podem ficar satisfeitos em todos os aspectos. 2. Que tipo de pessoa irá para o paraíso? O paraíso é o lugar do céu onde ficam aqueles que estão no primeiro nível da fé, salvos por crerem em Jesus Cristo, mas que não fizeram nada pelo reino de Deus. Então, que tipo de pessoa irá para o primeiro reino celestial, acima do paraíso, e experimentará a vida eterna? Pessoas que tentaram viver conforme a palavra de Deus. O primeiro reino celestial é o lugar onde aqueles que aceitaram Jesus e tentaram viver conforme a palavra de Deus irão morar. Aqueles que apenas aceitaram a Deus, frequentaram a igreja aos domingos e escutaram a palavra, mas que não sabiam o que era o pecado, por que deveriam orar e por que não deveriam pecar. Da mesma forma, aqueles que estão no primeiro nível da fé experimentaram a alegria do primeiro amor, nascendo através das águas do Espírito Santo, mas não perceberam o que era o pecado e não descobriram seus pecados. Ainda, se você alcançar o segundo nível da fé, você entenderá os pecados e a justiça com a ajuda do Espírito Santo. Então você tentará viver de acordo com a palavra de Deus, mas não poderá fazê-lo imediatamente. É como um bebê aprendendo a andar, ele repetirá várias vezes, mesmo caindo. O primeiro reino é o lugar para este tipo de pessoa, que tenta viver de acordo com a palavra de Deus, e as coroas que durarão para sempre serão entregues. Assim como os atletas devem jogar de acordo com as regras do jogo, segundo Timóteo 2, 5 e 6, filhos de Deus devem lutar a boa luta da fé, de acordo com a verdade. Se você ignorar as regras do campo espiritual, que possui a lei de Deus, como um atleta que não joga conforme as regras, você possui uma fé morta. Assim, você não será considerado participante e não receberá nenhuma coroa. Ainda, para qualquer um no primeiro reino, a coroa é dada por causa do que tentaram fazer de acordo com a palavra de Deus. No entanto, ainda assim é uma salvação vergonhosa. Por esse motivo, por não terem vivido de acordo com a palavra de Deus completamente, viverão no primeiro reino. Salvação vergonhosa, se o trabalho for queimado. Então, o que é exatamente uma salvação vergonhosa? Em 1 Coríntios 3, 12 a 15, veremos o trabalho que uma pessoa construiu se queimar. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. O alicerce se refere a Jesus Cristo e significa que tudo que você construir sobre este alicerce, sua obra será mostrada. Por um lado, o trabalho daqueles que possuem a fé como ouro, prata ou pedras preciosas permanecerá o mesmo. Se for testado pelo fogo, prevalecerá. Estes são os que trabalham conforme a palavra de Deus. Por outro lado, as obras daqueles que possuem a fé como madeira, feno ou palha serão queimadas com fogo, porque não agiram conforme a palavra de Deus. Além disso, para entender essas medidas de fé, o ouro é o quinto, o mais alto, a prata é a quarta, as pedras preciosas são o terceiro, a madeira, a segunda, e o feno, o primeiro, e o mais baixo, na medida da fé.
Além disso também, aqueles que não possuem nenhuma fé não terão nada para fazer a respeito da salvação. A madeira e o feno, que serão queimados com fogo, pertencem à salvação vergonhosa. Deus irá reconhecer a fé de ouro, prata e de pedras preciosas, mas a de madeira e feno não poderá reconhecer. A fé sem obras é morta. Alguns podem imaginar: eu tenho sido um cristão por muito tempo, e eu devo ter passado pelo primeiro nível da fé e poderei pelo menos ir para o primeiro reino. Ainda, se você realmente possui fé, obviamente viverá conforme a palavra de Deus. No mesmo pensamento, se você romper a lei e não fizer nada para não pecar, o primeiro reino, talvez até o paraíso, poderá estar longe de seu alcance. A Bíblia nos questiona em Tiago 2:14, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? A fé sem obras é morta. Então aqueles que não conseguirem combater o pecado não podem ser salvos, porque são como o homem que recebeu uma mina e guardou em um pedaço de pano. Lucas 19:20-26. A mina nesta passagem significa o Espírito Santo. Deus dá o Espírito Santo como presente àqueles que abrem seu coração e aceitam a Jesus Cristo como o Senhor. O Espírito Santo capacita-o a conhecer seus pecados, a justiça, o julgamento e o ajuda a ser salvo e ir para o céu. Por um lado, se você professar sua crença em Deus, mas não fizer nada para circuncisar seu coração e nem seguir os desejos do Espírito Santo, não agindo conforme a verdade, então o Espírito Santo não precisará estar em seu coração. Por outro lado, se você lançar fora seus pecados, de acordo com a palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, você se assemelhará ao coração de Deus, que é verdade em si. Além disso, os filhos de Deus que receberam o Espírito Santo como galardão devem santificar os corações e colher os frutos do Espírito Santo, para alcançar a salvação perfeita. Fisicamente com fé, mas espiritualmente incircunciso. Deus revelou-me certa vez um membro que havia falecido e ido para o primeiro reino e mostrou-me a importância da fé acompanhada de ações. Essa pessoa serviu como membro do departamento de finanças da igreja por 18 anos, sem corromper seu coração. Ela foi fiel à obra de Deus e teve o título de ancião. Ela tentou obter os frutos em trabalhos numerosos e deu glória a Deus todo o tempo. Eu sempre lhe perguntava: como eu posso realizar o reino de Deus? No entanto, ela não obteve sucesso, porque algumas vezes não obedeceu a Deus, não seguindo o caminho e se entregando aos pensamentos terrenos, pensando no seu bem. E mais, ela agiu desonestamente em algumas remarcações, zangou-se com algumas pessoas e desobedeceu a palavra de Deus em muitos aspectos. Em outras palavras, ela aparentava possuir uma fé inabalável, mas não circuncisou seu coração, que é o mais importante. Ela permaneceu no segundo nível da fé. Além do mais, se os seus problemas financeiros permanecessem, poderia ter tido uma reação não correta. No final, devido ao retrocesso de sua fé, ela poderia não ter ido nem ao paraíso. Deus chamou sua alma no tempo certo. Através de comunicações espirituais após sua morte, ela expressou sua gratidão e se arrependeu de muitas coisas. Ela se arrependeu por ter magoado os sentimentos dos ministérios e por não ter seguido a verdade, fazendo com que muitos caíssem, ofendendo outros e não agindo conforme a palavra de Deus. Ela se arrependeu também de não ter tomado uma atitude quando esteve na terra, mas está feliz por ter agora conseguido. Ainda, ela disse que era grata, porque não acabou no paraíso como um ancião. Ainda assim, é vergonhoso estar no primeiro reino sendo um ancião, mas sentiu-se bem melhor porque o primeiro reino é mais glorioso do que o paraíso. Além disso, você deve entender que a coisa mais importante aqui é ter um coração limpo e não somente um exterior cheio de títulos. Deus guia seus filhos a um melhor céu, provando-os. Assim como precisa um atleta treinar bastante para obter uma vitória, você deve enfrentar algumas provas para receber melhores lugares no céu. Deus permite que você seja provado para que possa guiá-lo para melhores lugares no céu. As provas podem ser divididas em duas categorias. Primeira,
existem provações para que você lance fora seus pecados. Para se tornar um filho de Deus, você deve combater seus pecados ao ponto de derramamento de sangue, para que seus pecados possam ser perdoados completamente. Ainda, Deus, algumas vezes, pune seus filhos porque eles não deixam de pecar. Hebreus 12, 6. Assim como os pais punem seus filhos para ensiná-los o caminho correto, Deus, às vezes, permite que você passe por provações. Segunda, existem provações para fazer o vaso apropriado e derramar bênçãos. Davi, mesmo quando era um garoto, salvou seu rebanho matando um urso ou um leão. Ele teve muita fé para matar Golias, cujo exército israelense apavorava, com um estilingue e uma pedra. A razão pela qual ele ainda assim passou por provações, por exemplo a perseguição do rei Saul, foi porque Deus permitiu para fazer com que Davi se tornasse um vaso e um grande rei. Terceira, existem provações para pôr fim à maldade, porque as pessoas se afastam de Deus se estão em paz. Por exemplo, existem pessoas que são fiéis ao reino de Deus, consequentemente, recebem bênçãos. Elas então param de orar e seu entusiasmo por Deus esfria. Se Deus as deixar como estão, elas cairão em tentação. Então, Deus permite que as mesmas sejam provadas para que aqueçam o coração novamente. Você deve lançar fora seus pecados, agir justamente e ser um vaso nas mãos de Deus, cumprindo os desejos de seu coração. Eu espero que você cumpra e receba bênçãos maravilhosas que Deus preparou. Alguns podem até dizer, eu quero mudar, mas não é fácil hoje em dia, por mais que eu tente. Ainda, ele diz estas palavras não porque é difícil mudar, mas porque lhe falta coragem, a paixão em seu coração. Se você entender a palavra de Deus espiritualmente e tentar mudar do fundo do coração, você mudará rapidamente, porque Deus dará graça e força para continuar. O Espírito Santo, é claro, ajudá-lo-á no que for preciso. Se você guardar os mandamentos de Deus em sua mente e não utilizar esse conhecimento, ficará difícil para que você seja salvo. Além disso, eu oro, em nome do Senhor Jesus, para que você não perca a paixão e a alegria do primeiro amor e se mantenha seguindo os desejos do Espírito Santo. Assim terá um melhor lugar no céu.